os 3 piores sucessores da Marvel. Quando o estúdio escolheu esses personagens, parecia estar cavando a própria cova. O primeiro é a Coração de Ferro, apontada como sucessora do Homem de Ferro. A morte de Tony Stark deixou milhões de fãs devastados. Desde então, todos esperavam alguém que realmente pudesse carregar seu legado. Muitos apostavam em Harley, o garoto de Homem de Ferro 3 que conheceu Tony em seu momento mais vulnerável. Outros preferiam Rhodey ou até Morgan Stark já adulta. Qualquer um deles teria sido aceito pelo público, mas a Marvel decidiu seguir outro caminho e apresentou Riri Williams como a nova herdeira da armadura. O problema é que ela nunca teve uma ligação verdadeira com Tony. Não existia relação de mestre e aprendiz, nem uma história construída entre os dois. Mesmo assim, foi colocada à força como sua sucessora. O que mais incomodou os fãs foi sua postura. Em vez de demonstrar admiração por Tony Stark, ela chegou a sugerir que o sucesso dele era apenas consequência de ser um bilionário. Só que a grandeza de Tony nunca esteve no dinheiro. Ela nasceu de sua transformação, de um fabricante de armas para um herói disposto a sacrificar a própria vida para salvar o universo. Esse era o verdadeiro legado. Já Riri parecia enxergar apenas ambição e interesse pessoal. Em sua busca para construir uma armadura, chegou a seguir caminhos criminosos. Somado aos efeitos visuais criticados e a uma história considerada fraca, sua série acabou se tornando uma das produções mais mal avaliadas da Marvel. Para muitos fãs, ela não herdou o legado do Homem de Ferro, apenas ocupou um espaço que nunca conquistou. O segundo nome é Sam Wilson, o novo Capitão América. Steve Rogers passou de um jovem franzino do Brooklyn ao maior símbolo de justiça da Marvel. Seu escudo representava liberdade, coragem e esperança. Por isso, durante anos, muitos acreditaram que Bucky Barnes seria o sucessor ideal. Afinal, ele lutou ao lado de Steve durante décadas, entendia seu ideal e possuía uma ligação profunda com ele. Mas a Marvel escolheu Sam Wilson. Embora fosse um herói respeitado, muitos sentiram que ele não transmitia a mesma presença de Steve Rogers. Sem o soro do super soldado e recusando qualquer aprimoramento, ele enfrentou ameaças muito acima de suas capacidades, fazendo várias batalhas parecerem pouco convincentes. Para parte do público, faltava a ele a aura de liderança que transformou Steve Rogers em uma verdadeira lenda. O terceiro caso é Shuri, a nova Pantera Negra. Chadwick Boseman marcou a história do cinema. Apenas com Pantera Negra, conquistou reconhecimento mundial e ajudou a transformar o herói em um símbolo de representatividade e inspiração. Infelizmente, sua morte precoce deixou um vazio impossível de preencher. Para continuar a franquia, a Marvel colocou Shuri no manto do Pantera Negra. Apesar de sua inteligência brilhante, muitos espectadores sentiram que ela não transmitia a mesma imponência, autoridade e presença de rei que Boseman demonstrava. Em vários momentos, parecia faltar o peso que fazia do Pantera Negra um líder natural de Wakanda. No fim, esses 3 sucessores passaram a representar uma das maiores críticas feitas às fases mais recentes da Marvel. Na visão de muitos fãs, o estúdio se preocupou mais em preencher vagas do que em construir herdeiros capazes de transmitir o espírito dos heróis originais. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual tantos acreditam que a Marvel perdeu parte da força que um dia conquistou. Mas existe outra grande dúvida entre os fãs dos quadrinhos. Como Arthur Curry conseguiu derrotar Orm em Aquaman? À primeira vista, parece impossível. Orm nasceu e foi criado como o legítimo príncipe de Atlântida. Desde pequeno, recebeu o melhor treinamento militar, teve acesso aos maiores recursos do reino e ainda possuía sangue atlante puro, tornando-se um guerreiro praticamente perfeito. Já Arthur era apenas o filho de uma rainha atlante com um humano. Além de possuir apenas metade da linhagem atlante, treinava muito menos e não teve a mesma preparação que seu irmão. Então por que venceu? Porque Arthur usou estratégia. Sabendo que Orm quase nunca havia lutado fora do oceano, ele o atraiu para uma batalha em terra firme, onde sua experiência era maior e as vantagens do irmão diminuíam. Outro fator decisivo foi a arma. Enquanto ambos utilizavam armas comuns, Orm dominava completamente o combate. Mas quando Arthur conquistou o lendário tridente de Atlan, a diferença de equipamento praticamente eliminou a vantagem do irmão. E havia ainda o lado emocional. Ao ver sua noiva escolher Arthur, Orm perdeu a calma. Um rei que sempre lutou com disciplina passou a agir movido pela raiva, cometendo erros que jamais cometeria em condições normais. No final, Arthur não venceu por ser naturalmente mais forte. Ele venceu porque soube aproveitar o momento certo, usou a estratégia ao seu favor e reuniu todas as vantagens possíveis para superar um adversário que, no papel, era superior.